Esse aqui que é o último discurso desse plenário nesse ano. Assim como o deputado Jerônimo acabou de falar, partilho do mesmo sentimento da melhoria econômica que o Brasil está experimentando. Vale a pena também dizer, né, que o governo Temer foi um governo de transição, um governo que tinha pautas econômicas muito positivas, muito boas, só que para o Brasil que nós queremos, a economia é muito importante, mas ela por si só, ela não vai permitir, ela não vai conseguir segurar a onda para que a gente continue colocando adiante o Brasil que nós queremos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos sim que prestar atenção na pauta cultural. Essa pauta que a pauta que é a mais cara para o pessoal da esquerda. Prova disso foi a recente onda criada por uma parte da imprensa para tentar derrubar o ministro Abraham Weintraub. Ficou um mês sob fogo intenso, porque é exatamente ele que barra ideologia de gênero, é exatamente ele que coloca adiante as escolas cívico-militares, que são os colégios que os alunos que estudam e os pais desses alunos mais querem, porque traz disciplina. É o ministro que conseguiu garantir um Enem de qualidade, sem ideologização. Vocês lembram no passado, prova do Enem, citando feminismo, a outra citando o dicionário dos travestis, e pela primeira vez você tem uma prova, vamos dizer assim, normal. Eu até esses dias fiz um post falando um pouquinho sobre o Japão, aquele país que tem, sem sombra de dúvida, uma das melhores educações do mundo, experimentando drones que carregam componentes pesados, ou seja, o desenvolvimento tecnológico que vem das universidades. Enquanto que nas nossas universidades, o que fazem? Fazem teatrinho, era fora Temer, agora é fora Bolsonaro, é a professora que defeca na foto do presidente, né, no meio da rua, é um grupo teatral que encena a morte do presidente na escola. Isso daí vai sair, se tiver no rural, vai para o MST, se tiver na cidade, vai para o Black Bloc. Então essa pauta cultural, nós não podemos repetir o erro que ocorreu durante o regime militar, que teve um milagre econômico, teve boas pautas econômicas, principalmente no começo do regime. O Brasil saltou da 48ª para a 6ª posição na economia mundial, mas, prezada Rebeca Guzmão, esqueceu da pauta cultural. Eu sei que agora é muito fácil a gente apontar os erros, é muito confortável. Naquela época, obviamente, os militares não tinham tanta consciência disso. E a ideologia gramscista invadiu as universidades. E nesse trabalho, a longo prazo, de conta-gota, eles acabaram formando militantes, que hoje são chefes de redação, são juízes, promotores, outros estão aqui dentro do Congresso. E onde eles entram, eles se dizem agentes transformadores da sociedade, sem o menor pudor de ter que prestar atenção na ética da sua profissão, na ética do jornalismo, por exemplo, militam contra aqueles que elegem ser os seus opositores. No caso, um governo liberal, um governo que preze pelas pautas conservadoras. Mas, senhor presidente, isso da pauta cultural é o que também me move, né, a ano que vem girar o Brasil inteiro. Ontem nós lançamos aqui dentro do PSL uma rede chamada Brasil Acima de Tudo, uma frente, na verdade, um movimento intrapartidário, mas que dá o tom para o próximo ano, que é de girar o país, levando as pautas conservadoras, dizendo como que esse atual movimento feminista, que muitos chamam de feminazi, se apossou da bandeira das mulheres e tentam colocar adiante pautas ideológicas delas, né? Não pautas verdadeiras, genuinamente, das mulheres. Basta lembrar, quando o ex-presidente Lula falou mulheres de grelo duro, não comoveu ninguém. Quando a Carol Heller agora, né, tomou uma surra, o movimento feminista não fala nada. Então não preste um serviço às mulheres, preste um serviço à sua ideologia. Então nesse movimento que vai começar ano que vem, pretendo girar aqui pelo Brasil, como eu falei no meu discurso, onde eu informei que não tentaria mais ir para a Embaixada Brasileira em Washington, eu pretendo aproximar o governo Bolsonaro e as pautas conservadoras por todo o Brasil ano que vem. E eu gostaria de aproveitar aqui, presidente, eu estou até mal acostumado com o tempo de líder há tanto tempo, eu estava até esquecendo ali, o deputado Marcel Van Hatten falou e tal, eu falei, não é mesmo, eu sou líder, eu esqueci. Esse negócio do PSL tão dinâmico, né? É golpe em cima de golpe, é lista em cima de lista, né? Mas depois eu vou até falar um pouquinho da atuação do
único dia de líder da deputada Joyce Hossmann. E qual é o tratamento dela para aqueles seus subordinados? Eles mesmos brincam entre eles, né? De orelha seca, um chama outro de orelha seca. Qual é o tratamento da deputada Joyce com os orelha? Escorraçando a galera lá dentro do PSL que não tinha nada a ver com a vingança que ela quer contra mim. Mas enfim, eu queria aproveitar aqui a presença do deputado Hildo Rocha do Maranhão. Falar um pouquinho sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, presidente, que eu acho que é uma das maiores marcas do governo Bolsonaro esse ano, e teve o deputado Hildo Rocha como relator desse acordo. Nós que nessa casa, deputado Jerônimo, somos muito criticados por levarmos adiante as pautas de maneira demorada. E esse acordo que foi assinado em março, em dezembro, já tinha sido aprovado aqui, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. E os debates mais intensos foram tratados na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que eu fiz questão, sim, de dar celeridade. Quando o projeto chegou na minha mão, designei o relator Hildo Rocha, que fez o relatório, compramos boas brigas, né, deputado Hildo? Mas valeu a pena. Vale lembrar, essa presidência aqui, boca aberta, conversou com a oposição. Antes do recesso de julho, fizemos um acordo. Olha, vamos colocar mais 2 audiências públicas e os deputados ainda terão um recesso para estudar a matéria. Não adiantou muito não, né, Hildo? Eles protelaram, depois deram João sem braço, não tem acordo. Quando chegou aqui no plenário, o pessoal do PT, tentando colocar a questão de ordem, atrasou ainda mais o projeto, que inclusive é o único projeto que vai dar uma esperança para o sofrido povo de Alcântara, no Maranhão. Se há uma oportunidade para que aquela população quilombola saia da pobreza e tenha uma vida mais confortável, só com centros de lançamento de Alcântara, só fazendo o lançamento de satélite e uso comercial daquela base, que é o que o nosso vizinho aqui francês, da Guiana Francesa, fez em Kourou. Kourou é essa cidade que tem o centro de lançamento e hoje experimenta a maior renda per capita da América Latina. É lamentável que deputados venham aqui se dizer defensores dos quilombolas, tentando atrasar esse projeto que já ficou parado por mais de 2 décadas. E valia tudo, né, Hildo? Até falar que o Brasil ia perder a soberania. O exemplo clássico vem do brigadeiro Batista Júnior, um dos maiores entendidos nessa área aqui no Brasil. Ele falava o seguinte, Rebeca Guzmão, deputado Poit, meu irmão gêmeo. Eles falavam o seguinte, olha, se o Brasil tiver essa base, vai ter áreas que o brasileiro não vai conseguir olhar. Isso é um atentado à nossa soberania. Mas o brigadeiro Batista Júnior nos ensinou o quê? Na Fórmula 1, quando ela vem para o Brasil, ninguém pode olhar o boxe da Ferrari, não. Só pode olhar o boxe da Ferrari quem a Ferrari assim permitir. Porque ali existem segredos industriais, existem segredos, tecnologias que não podem cair em mãos erradas. Não pode uma tecnologia dessa, que é capaz de lançar uma matéria a 1000 quilômetros de distância, cair na mão de um grupo terrorista. Isso é que é o acordo de salvaguardas tecnológicos. Os Estados Unidos só queria que o Brasil falasse o seguinte, olha, nós brasileiros nos comprometemos a resguardar toda a tecnologia e todos os segredos industriais que existirem nesses satélites. E como 80% do que vai para o espaço tem tecnologia americana, é óbvio, se você não tiver esse acordo, você não vai conseguir fazer o uso comercial da base de Alcântara. Então, parabéns, deputado Hildo Rocha, parabéns a todos os deputados, inclusive do Maranhão, Pedro Lucas, mais quem? Léo Moraes, Aloysio Mendes também, que deu uma contribuição importante para o projeto. Parabenizo a todos eles. Certamente, os maranhenses estão muito felizes. E terminando, senhor presidente, nesses 3 minutos que me faltam, queria comparar um pouquinho esse primeiro ano do governo Bolsonaro com governos anteriores. Eu também postei uma média das invasões de terra que existiam nos primeiros anos de governo Lula, Dilma, Temer, FHC, e quantas invasões teve agora no primeiro ano de governo Bolsonaro. Tem governos que passaram a marca dos 400 invasões por ano no seu primeiro ano de mandato. No governo Bolsonaro, sabe quantas foram, presidente? 5 invasões o ano inteiro. Isso é uma prova de que a torneirinha do MST está acabando. Eles ainda têm uma gordura para queimar. Eles têm algum dinheirinho na fonte. Ou você acha que, por exemplo, só no Mais Médicos, que eram enviados 1 bilhão e 300 milhões de reais para Cuba, uma parte disso não volta para cá?
Ou você acha que o Porto de Mariel em Cuba, que a Odebrecht construiu, não foi superfaturado? Que tem um TCU forte em Cuba que faz um controle, fiscaliza e pune os governantes que cometem crimes. E eu citei só um exemplo, tá? A gente tem metrô em Caracas, tem hidrelétrica tem metrô de Caracas, hidrelétrica na Nicarágua, aqueles perdões das ditaduras africanas. Isso só para citar alguns exemplos. E mais do que isso, em 2003, o que o Brasil experimentava? O Brasil experimentava o desarmamento. E uma política que só beneficia o bandido, que é o que eu chamo de direitos humanos deturpado. Nunca se viu, né? Advogado de direitos humanos correr para a delegacia, para amparar uma viúva, para prestar um auxílio psicológico, uma assessoria jurídica a uma família que de repente tivesse direito à pensão. Nunca vi isso. Só ia para lá para proteger o vagabundo, para dizer que tem direito constitucional, que tem que isso, tem que aquilo. Estamos agora em tempos de audiência de custódia, que solta muitos presos em 24 horas. É por isso que a violência no Brasil ela só cresce. Porque aqui bandido tem tornozeleira, prisão domiciliar, visita íntima, progride com o sexto da pena e uma série de benefícios e regalias que o cara fica confortável para delinquir. Agora, a gente aqui flexibilizou as leis com acesso às armas de fogo, demos urgência no projeto dos CACs, o presidente fez vários decretos nessa área, ministro Sérgio Moro, um apoio incrível para a polícia, que não para de bater recorde de apreensão de drogas. Pela primeira vez no Brasil, a gente está tendo uma guerra contra as drogas. Antes, mentiam para você dizendo que existia uma guerra contra as drogas. O que existia eram diálogos cabulosos com os criminosos. O que existia era muita conivência. E agora, a gente tem verdadeiramente um ministro que honra o seu cargo e um presidente que faz aquilo que ele prometeu em campanha. Então, presidente, Marcel Van Hatten, os colegas que estão aqui presentes, Boca Aberta e Hildo Rocha, o Brasil vai melhorar muito ano que vem, com a força de todos nós juntos. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, líder, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo.